A história macabra da borboletinha. A verdade oculta. Dizem que toda cantiga infantil carrega uma sombra. Atrás da melodia doce, atrás das rimas bobas, sempre existe um rastro do que um dia foi real, cruel e escondido. A história da borboletinha é uma dessas. Todos conhecem. Borboletinha tá na cozinha. É cantada em creches, em festas infantis, em escolas, sempre com risadas, gestos com as mãos imitando asas, voando no ar. Mas quase ninguém se pergunta de onde veio essa letra tão estranha. O que fazia a tal borboletinha numa cozinha, batendo chocolate com a madrinha? Parece apenas uma rima sem sentido, mas não é. Reza uma lenda antiga, abafada em vilarejos do interior do Brasil, que a tal borboletinha existiu. Só que não era um inseto. Era uma menina. Uma menina de carne e osso, que viveu em tempos de fome, solidão e superstição. O nome dela era Beatriz. Beatriz nasceu numa casa pobre de pau a pique, em uma vila afastada. A mãe morreu no parto. O pai, desesperado, entregou a menina para uma parenta distante, uma mulher que todos chamavam apenas de a madrinha. A madrinha era temida na região. Não saía muito de casa, raramente falava com os vizinhos, mas sempre tinha comida na mesa, mesmo quando a colheita fracassava para todos. Alguns diziam que ela fazia pacto com espíritos, outros afirmavam que cozinhava para o próprio demônio. Beatriz cresceu ali, trancada naquela casa. A madrinha não deixava que ela brincasse com as outras crianças. Não deixava que fosse à escola, nem que saísse ao quintal sem sua permissão. A menina passava os dias na cozinha, aprendendo a bater massas, mexer caldeirões, cortar ervas. Desde cedo, o cheiro doce e enjoativo de chocolate derretido impregnava suas roupas, seus cabelos, sua pele. O apelido Borboletinha surgiu porque Beatriz tinha o hábito de ficar perto da janela, olhando as borboletas pousarem no jardim da madrinha. Era sua única alegria, ver aqueles insetos livres, batendo asas coloridas, enquanto ela ficava presa. A cada vez que um pousava no peitoril, Beatriz imitava com as mãos os movimentos das asas, sonhando em voar para longe dali. Mas quanto mais crescia, mais a madrinha aprendia. Os vizinhos começaram a notar coisas estranhas. Crianças desapareciam na vila. Primeiro foi um menino de 7 anos, depois 2 irmãs gêmeas. As buscas nunca levavam a nada. A polícia da época era desleixada. Dizia-se que as crianças apenas tinham fugido. Mas quem conhecia a madrinha cochichava nos cantos. Elas entraram na cozinha dela e nunca mais saíram. E havia algo ainda mais macabro. Sempre que uma criança sumia, a madrinha aparecia dias depois distribuindo doces para o povoado. Chocolates caseiros, bolos fofinhos, biscoitos açucarados. Um dia, um garoto chamado Tiago, amigo secreto de janelas da borboletinha, conseguiu conversar com ela quando a madrinha saiu para comprar mantimentos. Ele perguntou o que havia dentro da cozinha, porque ela nunca saía de lá. Beatriz, com os olhos marejados, respondeu apenas: "Eu não posso contar. Se eu falar, ela me corta a língua." O menino insistiu. Queria saber por que sempre havia cheiro de carne junto do doce, porque às vezes, no meio da noite, ouvia gritos abafados vindo daquela casa. Então, Beatriz sussurrou: "O chocolate não é só chocolate." Tiago nunca mais foi visto depois daquela conversa. A borboletinha, cada vez mais pálida, mais silenciosa, começou a perder a própria identidade. Já não sabia se era criança, se era cozinheira, se era prisioneira. Mas a madrinha fazia questão de lembrá-la. "Você é minha ajudante, e juntas vamos alimentar o mundo." O que a madrinha chamava de alimento, no entanto, era outra coisa. Aos poucos, a menina percebeu o que batia nas tigelas de cobre. O chocolate escuro escondia mais do que cacau. O cheiro de ferro não vinha do fogão, e sim
do sangue misturado à receita. Ela entendeu por que as crianças nunca voltavam. A cozinha era um altar. E ela, a borboletinha, era cúmplice sem escolha. Mas havia algo ainda pior. A madrinha tinha um plano. Ela dizia que, quando chegasse a hora certa, Beatriz não seria apenas ajudante. Seria ingrediente. A borboletinha, então, tentou fugir. Uma noite, esperou a madrinha adormecer, empurrou a janela e saiu correndo pelo mato, guiada pela lua. Mas as borboletas, aquelas que sempre a encantaram, começaram a voar ao redor de sua cabeça de maneira descontrolada. Eram dezenas, depois centenas. Suas asas batiam tão forte que pareciam tambores. Beatriz percebeu, horrorizada, que os insetos não eram apenas insetos. Tinham olhos humanos, olhos de crianças desaparecidas. As borboletas a empurraram de volta para a casa, como se fossem guardiãs do segredo. Ela caiu de joelhos diante da madrinha, que já a esperava de pé, com uma faca longa nas mãos. Você nunca vai sair daqui, borboletinha. Sua asa é minha. Seu corpo é meu. Dizem que naquela noite, os vizinhos ouviram o bater de asas tão forte que parecia uma tempestade. E quando amanheceu, a madrinha apareceu sorrindo, distribuindo ainda mais doces do que o normal. Só que, junto deles, ensinava uma cantiga nova para as crianças da vila. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate com a madrinha. Era uma forma de zombar. Transformar a dor em música. Quem cantava, sem saber, repetia o segredo. Com o tempo, a vila foi sendo abandonada. Famílias fugiram, levando seus filhos. A madrinha morreu sozinha, dizem, embora ninguém tenha coragem de confirmar se realmente foi enterrada. A casa apodreceu, virou ruína. Mas a lenda ficou. E a cantiga também. O mais assustador é que, até hoje, quem visita as ruínas daquela casa jura ouvir risadinhas infantis na cozinha. Alguns dizem que ainda há cheiro de chocolate doce misturado a ferro queimado. E, às vezes, se você olhar pela janela quebrada, verá uma menina de vestido gasto imitando asas com as mãos, olhando fixamente para quem ousa encarar. Ela sorri e canta baixinho. Borboletinha tá na cozinha. E então, borboletas negras surgem do nada, girando no ar, cercando o visitante até que ele se perca no mato, desnorteado. Poucos conseguem voltar. A verdade oculta é que a borboletinha nunca foi apenas uma cantiga. É um pacto, um feitiço, um lembrete. Cantar é invocar. Cada vez que uma criança repete os versos, o espírito de Beatriz revive. E a madrinha continua se alimentando, lá do outro lado, do eco da música. Por isso, algumas famílias do interior proíbem os filhos de cantar essa cantiga. Dizem que é chamar a borboletinha. Que uma vez que você canta, a cozinha se abre dentro da sua própria casa. O cheiro de chocolate invade os cômodos. E, no silêncio da madrugada, você ouve passos pequenos, arrastando chinelinhos pelo chão. Uma vizinha da vila antiga contou, anos depois, que tentou dormir após ouvir sua filha cantar a cantiga na escola. No meio da noite, acordou com o barulho de asas dentro do quarto. Ao acender a vela, viu dezenas de borboletas presas no teto, imóveis, todas olhando para ela com olhos humanos. No canto, sua filha batia chocolate em uma tigela invisível, sorrindo com os lábios sujos de marrom. A mulher enlouqueceu e nunca mais falou coisa com coisa. O ciclo continua. A música continua. E a verdade oculta é que toda vez que alguém canta, um pedacinho da borboletinha escapa, buscando asas novas, corpos novos, cozinhas novas, para continuar a receita macabra. E quando você ouvir novamente uma criança cantando alegremente, borboletinha tá na cozinha, talvez seja só uma brincadeira. Ou talvez seja a porta se abrindo, mais uma vez, para o segredo que nunca morreu.